Olá, Matheus Butchoni falando, e estamos iniciando aqui nosso módulo de diagnóstico segundo DSM-TR5. Então, neste módulo a gente vai ter contato aí com os nossos codificadores, as nossas comorbidades, especificadores, e falar um pouquinho como que a gente dá um diagnóstico e como isso reflete sobre a nossa prática como profissional. Então, vou ligar o meu laser aqui, gosto muito do laser, para a gente estar conversando um pouquinho a respeito disso. Vamos lá comigo? Bom, o DSM-5TR ele vem de atualização muito recente. 2023 chegou e chegou muito bem, né? Fiquei muito feliz com o acesso que eu tive adiantado a esse material, já na versão em português, e pude aí provar um pouquinho, desse conteúdo. E eu vou estar narrando para vocês aí um pouquinho dos transtornos, o que é incluso nesse diagnóstico. Então, nos transtornos de humor depressivo, nós temos o transtorno disruptivo da desregulação de humor. Ele é novo, antes não tinha ele. Ele veio devido a muitos diagnósticos em crianças lá nos Estados Unidos e percebeu-se que não era um transtorno bipolar, era unipolar. Então, percebeu-se que o comportamento agressivo dessas crianças precisavam aí entrar nas categorias. Então, devido a muitos estudos, acabou que foi incluído o transtorno depressivo maior, que inclui também um episódio, porque você pode ter o transtorno depressivo, um episódio depressivo maior, que é o foco no nosso tratamento. O transtorno depressivo persistente, que também é foco no nosso tratamento. Uma novidade aí, né, que é as técnicas da terapia do esquema presente no modelo de intervenção. O transtorno disfórico pré-menstrual foi contemplado, já tinha no DSM-5 e continua aqui com mais estudos. Tem alguns detalhes a respeito das condições culturais que acometem o paciente. Isso é muito interessante, como o racismo, isso é muito importante. O transtorno depressivo, quando ele é induzido por alguma substância, medicamento, ou devido a outra condição médica. A gente tem ainda o transtorno depressivo quando ele não é especificado, ou especificado, né, que ele vai entrar também aí. Mas nosso foco é descrever o transtorno de humor de uma forma geral. Quando a gente anda nas redes sociais, a gente vê muito, né, as pessoas falando, vamos prevenir a depressão, não brinque, procure ajuda. Porém, nós percebemos que existe ainda um baixo conhecimento sobre o padrão sindrômico da depressão. Então, qual é o padrão sindrômico da depressão? É um humor triste, é a sensação de vazio e, por incrível que pareça, a irritabilidade. Então, a gente pode perceber em alguns casos aí a presença de um humor muito irritado. Nesses casos, também a depressão e geralmente o humor irritável sem adolescentes. Tá? Existem alterações somáticas, o funcionamento do indivíduo altera totalmente, a sua cognição também fica afetada, e a gente pode ver aí umas mudanças somáticas e cognitivas, principalmente no transtorno de humor persistente. Tá? O que difere, né, um transtorno do outro dentro do espectro depressivo? É a sua duração, pode ser um persistente, um maior, um episódico, um momento, pode vir na adolescência, na pré-adolescência, na adultez, e a sua etiologia, né, a sua origem. Pode vir de um luto, pode vir de um fator pré-menstrual, etc. Né? E que vai nos fazer aí olhar para isso. Então, os nossos achados, que eu tenho visto aqui nos estudos, é que melhorou bastante, essa revisão trouxe bastante questões positivas para a gente, mas ainda o meu foco aqui é a depressão maior, que é a clássica, né? Que ela é caracterizada principalmente
no mínimo 2 semanas de duração, o seu episódio, há uma alteração muito clara no afeto, na cognição, nas funções neurovegetativas, existe muita remissão, a pessoa sente que não tem mais depressão, depois ela volta procurando. Então, é muito interessante. É possível a gente dar um diagnóstico no único episódio? É possível, né? Mas na maioria dos casos, gente, o transtorno depressivo ele volta, ele é recorrente, né? E a gente sabe, no DSM-5 tem ainda essa diferenciação muito grande com o luto, essa tristeza do luto que é circunstancial. Então, é diferente do nosso transtorno de depressão maior, aí, transtorno de humor depressivo. A forma mais crônica, ela é muito persistente, ela geralmente aí tem a média de 2 anos, pelo menos, em adultos. Quando é criança com apenas 1 ano, a gente já consegue trazer aí alguns aspectos. Como o nosso foco e que a gente vai falar agora são características do transtorno de humor maior e do transtorno de humor persistente, devido às técnicas que a gente vai usar, que a gente vai trabalhar o modelo Beckiano, já com um livro novo, né, um livro novo, que trabalha exatamente, acho que eu vou colocar ele aqui depois, incluo a imagem dele, são os dois materiais que eu vou trabalhar para te ajudar a atender casos depressivos. Prossigamos aí. Bom, no nosso processo de diagnóstico, né, e avaliação, nós precisamos dominar aspectos da anamnese, que é para entender todo o histórico desse paciente, como foi seu desenvolvimento, neurodesenvolvimento, aspectos circunstanciais da vida, algum momento atípico que pode sinalizar um início precoce ou um trauma precoce. A entrevista clínica que vai focar nos sinais e sintomas atuais do sujeito e também, claro, em alguns momentos que se repetiu tais manifestações, e se caso ela se repetiu. A conceituação cognitiva, importantíssima, cito, eu tenho um curso aqui sobre esse assunto, indispensável, não existe psicologia baseada em evidência sem conceituação, não existe. A ferramenta correta no local errado não surtirá efeito. Pense muito nisso. E os acompanhamentos que são as revisitações nos assuntos decorrentes, nos sintomas decorrentes aí da fala do nosso cliente. É interessante que alguns clientes podem mentir, outros podem omitir informações. E aí é que o nosso ouvido clínico treinado deve estar atento para quando algumas situações acontecerem e a gente fala assim, opa, peraí, né, você não tinha dito isso, e aí você vai atualizando na conceituação, a anamnese, pode voltar, porque é um documento vivo, tá? Esses documentos são vivos. O teste psicológico não coloquei, porque ele não é necessário, ele é indispensável. No processo de psicodiagnóstico, ele não precisa ser utilizado na avaliação clínica que a gente faz, sim. Também isso é assunto de um outro curso meu, mas fica aí a dica, né, de ter bons testes para te dar informação a respeito de alguns aspectos aí do comportamento do sujeito. Muito bem, então a gente vai agora ver os descritores do transtorno depressivo maior. Iniciando aqui, né, ele traz o critério A, então é importante, né? O trabalho de codificação ou diagnóstico pelo DSM-5-TR, assim como o DSM-5, ele trabalha com uma descrição muito clara. Então, o que ele fala? Olha,
Critério A, ele vai trazer assim, ó. 5 dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representa uma mudança no funcionamento anterior. Então, vamos lá. Ele primeiro fala de 5. Né? Os 5 estão presentes abaixo. É o que a gente vai falar. 5 ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes. Ele diz assim, olha, pelo menos um dos sintomas. Um dos. Ou é o humor deprimido, ou é a perda do interesse. A pessoa pode estar com o humor deprimido e nem por isso deixa de fazer as coisas. Né? Ou deixa de fazer as coisas sem aparentar ter um humor deprimido, então a gente vai ter que ter esse fator. Não incluir sintomas nitidamente devido a outra condição médica, que a gente, condições médicas, alteração hormonal, né? Outro tipo de doença. Ele diz assim, ó, o 1, que é o humor deprimido, ó, maior parte do dia, ou quase todos os dias, duas coisas, né? Vírgula, que o sujeito relata que ó, ele fala que tá triste, se sente vazio, que não tem esperança. Outras pessoas observam esse tipo de comportamento nele, beleza. Quando adolescente, claro, um humor irritável, como já está escrito no slide anterior. O humor deprimido, então, ele tem a característica de tristeza, vazio e desesperança. Quando a gente fala da perda de interesse, do ponto 2 aqui, ó, não tem interesse, não tem prazer, isso é até sexual, tá, gente? A pessoa às vezes acaba perdendo. Na maioria dos casos, né? Na maioria não, né? Grande parte dos casos, isso não está documentado. Existe muita prática masturbatória para tentar lidar com a tristeza. Então, assim, por isso que se existe humor deprimido mesmo, que ele busque prazer, né, em algumas circunstâncias, caracteriza assim depressão, tá? 3, né? Perda ou ganho de peso são fatores polares, tá? Que vai dizer pra gente que pode ser tanto a perda como o ganho de 5%. Então, uma pessoa aí, vamos falar assim, em sexo feminino de 65 quilos, que perde 5%, vai dar 3 quilos, 250 em média aí, para mais ou para menos. A insônia ou a hipersonia, né, também são fatores que são polares, né, ou é um ou é outro. Isso é sinal. A agitação psicomotora, ele não para, né, está toda hora andando, está inquieto ou está muito identificado. Essa mudança psicomotora a gente vê no exame de estado mental, que é um tipo de avaliação que a gente faz também, o psiquiatra faz, e a gente vai procurar essas alterações emocionais, motivacionais e psicomotoras do sujeito. No item 6, ele continua aqui, então, ou da fadiga, ou perda de energia, também quase todos os dias. Está sempre cansada a pessoa, sabe? Ela trabalhou o dia normal, mas, meu Deus, parece que ela salvou o mundo de uma catástrofe. E já no outro dia aqui, ó, ela se sente inútil, se sente culpada, se sente inapropriada. Culpa pelo quê? Por tudo, gente. Pode ser porque não fez o 6 direito, né? Não trabalhou direito, pode ser por coisas pessoais. Isso acontece muito mesmo. Ela acaba às vezes tendo delírios a respeito do seu desempenho. No 8, a capacidade diminuída para pensar ou se concentrar. Isso é muito comum. Se a pessoa não consegue se concentrar, com certeza vai afetar o seu trabalho também e ela vai relatar. O pensamento é recorrente de morte, acredita a todo momento que pode vir a óbito, isso é um problema muito sério, ou a sensação. O depressivo, as pessoas acreditam muito que só por terem depressão pensou em morrer, mas isso não é verdade, né? A gente tem 7 aspectos aqui citados, 5 já enquadra e, por exemplo, o 8 e 9 poderia ser retirado e a pessoa teria o critério de depressão atendido.
Perceba então que agora o critério, o item A, né, do transtorno depressivo maior foi atendido. Beleza. Só que eu tenho ainda o critério B. Né? Ele fala assim, ó, se tudo aquilo foi atendido, esses sintomas devem causar sofrimento significativo ou prejuízo funcional social, senão ele não é depressão. Ele diz assim também, o episódio não é atribuível a efeitos fisiológicos de substância, outra condição médica. Não tem como justificar um apelo biológico. Ele diz assim, que os critérios aí, se representam um episódio depressivo maior, pode sim. Né? Tá ali, ó, o A ou C, né? Então está dizendo de lá até C já representam um episódio depressivo maior. Outra nota. Respostas a uma perda significativa, como o luto, uma ruína financeira, um desastre, algo muito grave, né? Podem incluir sentimentos de tristeza intenso, ruminação acerca da perda, insônia, falta de apetite, observado no critério lá no A, que pode se assemelhar a um episódio depressivo, ou seja, se alguma situação circunstancial afetou, né, eu vou ter um episódio depressivo que não é a depressão maior. Tá? Eu considero inapropriada a perda, mas a presença do episódio maior, né, depressivo maior, além da resposta normal, uma perda significativa também deve ser cuidadosamente considerada. Então, apesar de entender e justificar todos esses fatores emocionais decorrentes de algo muito grave, eu vou considerar sim que existe uma depressão. O escritor, né, os pesquisadores dizem assim, olha, mesmo que a vida da pessoa esteja muito difícil, é justificável que ela tenha depressão ou que seja com sentimentos assim, sim é, mas eu vou excluir o diagnóstico de depressão maior? Obviamente não. Aqui no dele diz assim, ó, o episódio depressivo maior não é bem explicado pelo transtorno esquizoafetivo, né? A pessoa fica um pouco isolada, né? Acaba se separando, ou esquizofrenia, ou da família, tá? Delirante e tudo mais. E nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco. Gente, importantíssimo. A depressão é um transtorno de humor unipolar. Se ela é bipolar, né? Aqui a fase maníaca não é alegria, né? Não. Né? São manifestações bem específicas do transtorno, que não é o momento agora de fala. O que devemos ter claro é que deve ter ausente esses tipos. Se for uma manifestação psicótica, né, que são especificadores que a gente vai ver aqui na frente, a gente vai avaliar cada detalhe disso. Outra nota aqui, né? A exclusão não se aplica a todos os episódios do tipo maníaco, do tipo hipomaníaco, são induzidos por substância ou atribuídos a efeitos fisiológicos de outra condição médica. Tá? No caso, né, vamos imaginar aí que isso foi provocado por uma substância, não exclui a depressão. Né? Ele manifestou, mas foi porque uma substância provocou e não porque ele tem um humor bipolar, é unipolar ainda. Então, os procedimentos de codificação, eles serão mais bem indicados aqui nesse item. Vou dar um zoom nele aqui para ficar mais fácil. Eu vou especificar a gravidade, tá? Do curso. Então, é um episódio único ou recorrente. Se é único, F32, se é recorrente, F33. A partir do 0 até o 5, de forma sequencial, pulando para o 9. A gravidade vai mudar com gravidade ou com características psicóticas. Tem dois asteriscos aqui que estará no próximo slide, a gente já vai comentar. Para que o episódio seja considerado recorrente, deve haver um intervalo de pelo menos 2 meses consecutivos entre um e o outro, senão ele vai caracterizar o mesmo episódio. Um episódio único é aquele que ele teve em março, abril ele teve outro, então não é recorrente. Né? Dentro de um mês é aceitável que se manifeste, né, o humor deprimido.
E ele diz aqui, ó, como eu falei no slide passado, ó, se estão presentes características psicóticas, codifique esse especificador com características psicóticas, independente da gravidade. A gravidade não exclui o codificador de manifestações psicóticas. Tá? Então, a gente vai registrar o nome do diagnóstico, né? O transtorno depressivo maior, se é único, se é recorrente, a gravidade e se está em remissão ou não. E a gente vai ver aqui agora alguns detalhes a respeito disso. Ó. Olha aqui. Né? Então, eu coloquei gravidade e especificar se existe outros sintomas, ó, ansiosos, mistos, melancólicos, presentes na depressão. Então, a depressão existe, ela tem um grau, né? Vamos supor que ela tem aqui um nível 0 e que caminha até 100, eu vou colocar um nível, beleza, né? 100%. Agora, eu vou também codificar se existe fatores presentes, né? Uma ansiedade aqui, uma manifestação aqui, né? Dentro desse nível, que talvez esteja entre aqui e aqui, ó. Então, dentro desse nível de depressão, o que tem presente nessas manifestações? Para que eu tenho que saber isso, né? Sempre deixando muito claro, eu tenho que saber isso porque isso vai compor o meu tratamento. Um sujeito, né, que tem características ansiosas, será que a ansiedade vai atrapalhar de alguma forma a minha intervenção? Tenho que analisar isso. O transtorno depressivo persistente, não poderia deixar, né, de trabalhar ele, é um dos modelos que a gente deve avaliar. E aí ele já inicia aqui, né, falando, ó, esse transtorno representa uma consolidação do transtorno depressivo maior crônico e distímico, né, do antigo DSM-4, e a união dos dois. No critério A, igual lá no transtorno maior, a gente tem o critério A, ele vai falar assim, olha, o humor é deprimido, uma parte do dia, e na maioria dos dias, então, durante o dia e todos os dias. Né, ele é muito presente. O relato subjetivo trazido pelo meu paciente ou por observação das pessoas, porque no caso de criança, né, a gente tem que ter uma observação aqui muito clara. O humor pode ser irritável com duração mínima de 1 ano, no caso das crianças. No caso dos adultos, a duração são 2 anos. Vamos então para o critério B. Olha só, né? Existe aqui então no critério B presença, deixa eu ver o nome do laser. Enquanto deprimido, deduz ou mais a seguinte característica. Tá? Ele ficou durante esses 2 anos deprimido, beleza. É um tempo, né, bom, que é a maior parte do dia e dos dias. Então, tem que ter afetado ou apetite, né, ou gerado insônia, ou baixa energia. Só que o fator 4 aqui, ó, eu vou grifar ele. Né, importante, ó, o fator 4, né? Aí ele fala da concentração e fala aqui dos sentimentos de desesperança. Olha que característica aqui, bem de ego, né? Bem de personalidade, para a gente analisar isso aqui. Tem que observar isso. Ó. Um sintoma muito específico, né? Que justifica a persistência dele na vida do sujeito, né? Então a gente consegue analisar esses 2 fatores e na nossa intervenção isso vai ser levado em conta. Você, né, lá no B, quando os sintomas, aí você ele fala assim, olha, beleza, tem tudo aquilo, mas, ó, tem 2 anos, né, e no caso de criança 1 ano, né, o indivíduo jamais esteve sem sintomas, ó, dentro desses 2 anos, não pode ficar sem, ó, do critério A e B, não pode ficar sem, senão não é persistente. Os critérios para um transtorno depressivo maior podem estar continuamente presentes. Sim, né? Então não tem problema. Se ele pode, né? Ele fala assim no E,
né? Nunca houve um episódio maníaco depressivo. A gente já sabe dessa história, né? Do unipolar e do bipolar. A perturbação não é bem explicada por qualquer tipo de transtorno esquizofrênico ou dessa linha, né? A gente não consegue explicar. Então, está descartado. Os sintomas não se devem ao efeito de substância, fisiologia, droga, nada, nenhuma condição médica. Hipotireoidismo muito comuns aqui, né? E o sintoma dele causa sofrimento, né, significativo para a vida profissional, social, individual desse sujeito. Então a gente já vê aqui que a presença de alterações da personalidade do slide passado e a adoração fazem muita diferença no diagnóstico desse transtorno. Ele diz assim, ó, se os critérios, deixa eu ler aqui de novo, se os critérios forem suficientes para diagnosticar um episódio depressivo maior em qualquer momento durante o período de 2 anos, então nesses 2 anos o transtorno depressivo persistente existe, o sujeito está lá sendo cuidado pela gente, mas ele diz assim, pode no meio do caminho a gente identificar um episódio depressivo maior, separado, e isso fica junto com o persistente, tá? Então, tem episódio depressivo maior intermitente com episódio atual de depressão persistente. Então, tem depressivo maior intermitente com depressivo persistente. O diagnóstico não é para rotular, mas eu tenho que entender se eu estou caminhando bem com persistente, que geralmente é demorado, um processo que às vezes pode levar anos. O maior ele pode estar de maneira recorrente aparecendo. O que a gente faz, né? A gente tem que analisar muito técnicas ABC, né? Entender quais são os ativadores desses fatores depressivos maiores, em que situações que ele tem entrando, até para a gente criar mecanismos de defesa, prevenção de recaída, para a gente ficar ali focado na depressão persistente, porque é um trabalho diferente. A gente vai ver isso lá na frente, quando a gente falar de tratamentos, tá? Vamos caminhar. Nós vamos então ainda fazer a especificação, né? Se existe presença de ansiedade, ou uma característica típica, se tem uma remissão parcial ou completa, se teve início precoce ou não. Então a gente vai sempre fazer a identificação desses fatores presentes também. E aqui no último, né, isso aqui é a cópia fiel do DSM-5-TR, e que ele coloca aqui, ó, que para os 2 anos mais recentes de transtorno depressivo persistente, 2 pontos. Com síndrome de isquímica pura, né, não foram satisfeitos todos os critérios para um episódio depressivo maior, e pelo menos nos 2 anos precedentes, né? A gente vai declarar, né? Então, é distímico, ele é muito leve, mas ele é persistente, difícil, às vezes, de identificar, diagnosticar, e difícil de tratar também. Então, são modelos aí que existem, passam desapercebidos muitas vezes por quem a possui, e dificulta o nosso trabalho aí como terapeuta. E por último, aqui no final, mas não menos importante, né, fala assim, ó, com episódios depressivos maior persistente, foram satisfeitos todos os critérios para um episódio depressivo maior durante o período precedente de 2 anos. E aqui vem os especificadores que a gente viu no slide passado para esse. Não vou ler todos, né? Aí fica depois uma leitura, pode dar um print aqui. E a gravidade, né? A gente termina aí o distímico com a gravidade. Então é leve, moderado ou grave. Então vai ser especificado lá na codificação, F34.1 aqui no caso. E aí entra com a codificação para especificar esses fatores. Bom, no final do vídeo tem sempre lá o local de você fazer os comentários, fazer perguntas, tem meu contato aí, esse é meu endereço no Instagram.
faça contato, faça perguntas, vamos interagir, peça algum tipo de curso, temática que esteja ao meu alcance, obviamente, e a gente vai trabalhar. Agradeço sua atenção até aqui e aguardo você até a próxima.